Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 2 de maio, um dia de Libertadores, Sul-Americana, semifinal da Copa da Alemanha e também dia decisivo na Premier League. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje e fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e deixar o like aqui para ajudar a gente a continuar crescendo nessa plataforma. Começamos o nosso planejamento na Alemanha às 15h45, o jogo da semifinal entre Freiburg e Leipzig, fazendo a reedição da final dessa mesma competição da temporada 2021-2022, onde empataram 1-1 e o Leipzig acabou se sagrando campeão. Nos pênaltis foi o primeiro grande título de expressão do Leipzig, que foi comprado pela Red Bull e foi subindo de divisão de uma maneira assim meteórica, mas sem ser campeão. Em segundo lugar, disputando ali os playoffs, de promoção, mas nunca tinha ganhado um título de expressão, nunca foi campeão da Bundesliga, também vem chegando longe na Liga dos Campeões, mas não tem título, obviamente, da Liga dos Campeões. Então, a Copa da Alemanha foi o grande título do Leipzig, que acabou ali premiando o bom trabalho que esse clube empresa vem fazendo durante esses últimos anos, e hoje a gente já pode dizer que é um dos grandes favoritos de novo para levar essa competição. Do outro lado a gente tem o Frankfurt e o Stuttgart jogando, mas esse adversário sim, o Freiburg, é um adversário muito complicado, a gente vai falar sobre isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Copa da Alemanha tem um regulamento muito bacana, que é o regulamento de jogo único desde o início. E além disso, agora a gente já está na fase final, mas quando começa a Copa da Alemanha, sempre o time maior vai disputar na casa do menor, sempre. Então a gente vê lá no comecinho aqueles estádios pequenininhos, aquela torcida ali de bairro, às vezes assistindo o seu time de coração ali do bairro, jogando contra um Bayern de Munique, contra um Union Berlin, contra um Leverkusen, contra um Dortmund. É muito legal. Várias equipes grandes costumam ficar pelo caminho, porque, óbvio, as equipes pequenas dão tudo de si ali, mas é muito difícil que na afunilação a gente tenha uma equipe ali de terceira divisão chegando. Geralmente são confrontos ali, no máximo, de equipes de segunda divisão quando vai afunilando, né? E aqui a gente tem um confronto de primeira divisão, como eu falei, uma reedição da temporada passada. A gente pode utilizar o PDF de apoio para trazer alguns dados de Bundesliga, mas saber ler esses dados de maneira coerente, né? A gente pode utilizar porque são confrontos que acontecem na Bundesliga de maneira corriqueira, né? O nível de enfrentamento é igual, só que o Leipzig fora de casa, na Bundesliga especificamente, pelo menos esse ano, não tem sido uma equipe muito boa. Então a gente vai conseguir ver que nos números o Freiburg vai superar o Leipzig em algumas questões. Primeiro, o Freiburg vence 60% dos seus jogos em casa, saiu na frente em mais de 73% dos jogos. É uma equipe que falha pouquíssimo em marcar, porém tem sofrido alguns gols ali. Não é com frequência, mas tem sofrido alguns gols. Não é uma defesa extremamente sólida. O Leipzig não vence tanto fora de casa, não sai tanto na frente, falha bem mais em marcar e também tem sofrido gol com frequência. A diferença de porcentagem em relação a jogos sem sofrer gol não é tão grande, porém a quantidade de gols sofridos pelo Leipzig em relação ao Freiburg é 10 gols a mais. Isso significa que quando o Leipzig toma gol, ele toma bem mais, né? Ou seja, uma equipe que quando se expõe, ela acaba sofrendo bem mais gols. No primeiro tempo eu tenho diferenças entre as duas equipes. O Freiburg venceu mais, perdeu menos, marcou mais gols e sofreu bem menos. É o melhor momento defensivo do Freiburg em relação a comparativo de primeiro e segundo tempo. O Leipzig tem um número de vitórias menor, porém não é tão inferior assim, porém o número de derrotas é preocupante, quase 50% de derrotas. O clube marcou 9 gols, sofreu 12, 4 vezes mais do que a equipe do Freiburg. No segundo tempo a gente já tem uma paridade bem clara, número de vitórias parecido, número de derrotas praticamente idêntico, número de gols marcados e sofridos também praticamente igual. Então, muito provavelmente o Freiburg pode ter, utilizando esse contexto de Bundesliga, um primeiro tempo melhor, mas aqui eu já deixo um alerta para você, porque aquilo ali é o Leipzig fora de casa na Bundesliga, e esse jogo aqui já é um jogo completamente diferente, é um jogo único onde o Leipzig não pode pestanejar, tá? Eu vou puxar aqui para a gente analisar como foi o contexto daquele jogo único da final da DFB Pokal na temporada 2021-2022, que aconteceu em 21 de maio. Olha como foi o gráfico de pressão desse jogo. O Freiburg jogou como mandante também, então o Freiburg tem a cor verde, o Leipzig tem a cor azul. Perceba que eu não tenho aqui
uma discrepância, uma superioridade muito elevada, sempre uma troca de superioridade, ou seja, eu não posso levar tantos dados do Leipzig fora de casa na Bundesliga em questão, porque eu acho que vai ser um jogo muito, muito disputado, tá? Levando em consideração esse tipo de jogo lá e cá, que provavelmente deve se repetir aqui entre Freiburg e Leipzig nesse jogo de hoje, eu aconselho você que é trader a tomar muito cuidado com as correções de preço. Eu tenho um Leipzig que é muito bom no contra-ataque, o Freiburg também faz muito bem esse papel, porém o Freiburg é muito bom na bola aérea, muito bom nas bolas paradas. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente na hora de formar uma bola parada, de se posicionar dentro de campo, o Freiburg pode se expor um pouco mais em busca da sua maior arma. Porém, o Leipzig joga muito bem de maneira reativa. Ok? Então, a gente pode ter um jogo de trocação que seja perigoso para você que venha trabalhar correção de preço. Então, você precisa ter o dobro da atenção na hora que for trabalhar. Se você é punter, por mais que eu veja essa cotação do Leipzig um pouco baixa, na minha humilde opinião, eu não me sinto confiante para te indicar nada a favor do Freiburg. Essa cotação do Leipzig tem relação com o fato dele ser o atual campeão da competição e ter chegado ali com frequência nos últimos anos. Bateu na trave várias vezes, foi vice-campeão para o Bayern, foi vice-campeão para o Dortmund. Então, eu acredito que o mercado está levando muito em consideração esse fator atual campeão para o lado do Leipzig. Porém, dentro de casa, o Freiburg não é uma equipe boba. Inclusive, o Freiburg eliminou o Bayern na outra rodada, né, nas quartas de final. Então, sinceramente, por mais que eu acredite que a odd do Leipzig poderia estar um pouco mais alta, eu não me sinto tão confortável de te indicar alguma coisa a favor do Freiburg. Você pode, se você for fazer a sua precificação, olhar alguma coisa ali no lado do Freiburg, talvez um +1, talvez alguma coisa no dupla chance, tá? Porque, lembrando, é jogo único e prorrogação e pênalti podem acontecer por aqui. Então, talvez numa dupla chance você consiga tirar algum valor. Porém, eu não me sinto confortável para te indicar nada no mercado de resultados. O que eu me sinto confortável para te indicar alguma coisa, primeiro é o over 1,5, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, nas últimas 5 vezes, 3-0, 1-1, 1-1, 1-1 e 3-1. Então, somente em uma situação eu não tive o ambas marcam, e em todas as situações eu tive o over 1,5. O ambas marcam, que é a segunda indicação que eu tenho para você, o mercado não acredita, mas é um jogo muito propício a isso, já que as duas equipes têm que ir para cima e eu dificilmente vou ter aqui o tal conformismo que eu costumo falar com vocês nessas últimas análises que a gente tem feito, tá? Então, se você é muito mais ousado, esse ambas marcam pode ser interessante, mas eu gosto muito de pensar nesse over 1,5. Lembrem-se, a bola aérea do Freiburg é muito importante. É um time que consegue tanto produzir nas bolas paradas como nos cruzamentos ao longo do jogo para fazer gol, para poder buscar resultado, para poder buscar recuperação. Principalmente se estiver perdendo, vai usar muito desse contexto. E o Leipzig é um time muito forte no contra-ataque. Se estiver vencendo, pode ampliar o placar utilizando esse tipo de característica. Às 16 horas na Premier League, um jogo extremamente importante para o Arsenal. Mais um, né? Porém agora contra um rival local, um derby contra o Chelsea. O maior rival do Arsenal, a gente pode dizer que é o Tottenham, né? Historicamente talvez falando. Porém, depois dessa ascensão do Chelsea, talvez o grande rival do Chelsea acaba sendo o Arsenal, né? Dois times de Londres. E por mais que o Chelsea viva hoje uma fase horrorosa, uma temporada assim para esquecer, talvez até tenha ido longe demais na Liga dos Campeões, mas na Premier League foi uma temporada para esquecer. Como mandante, uma equipe com 6 vitórias, como visitante com 4 vitórias. Talvez jogar contra o Arsenal e atrapalhar a vida do Arsenal seja um excelente objetivo para essa partida. Porque o Chelsea não tem mais nada para buscar nessa temporada, não vai cair, não vai subir, não vai para a competição europeia, mas atrapalhar um rival local é sempre uma situação que agrada muito a torcida. Então, acho muito difícil que o Chelsea jogue de qualquer maneira esse jogo. Lembrando que o Chelsea não vence desde a vitória contra o Leicester em 11 de março. De lá para cá foram 6 derrotas e 2 empates. Impressionante como vem em má fase a equipe do Chelsea. Falando em má fase, a gente tem que falar desse belíssimo e gigantesco cavalo paraguaio que é a equipe do Arsenal. Com todo respeito, uma equipe que tinha uma vantagem gigantesca para cima do City, conseguiu em 4 jogos, inclusive com um confronto direto contra o City, jogar fora toda essa vantagem e perder a liderança. O City, que venceu hoje fora de casa, o Fulham, passou a liderança do campeonato com um jogo a menos. Tem um ponto a mais, um jogo a menos e pode abrir ainda, se eu não me engano aqui, 4 pontos dependendo da próxima rodada. Então a situação do Arsenal é a seguinte: dependia só de si, agora não depende mais. Precisa torcer para que o grande tubarão dos pontos corridos, Manchester City, que está em busca do tricampeonato, vacile. Será que vai vacilar? Ah, e outra coisa, tá? O Arsenal não pode vacilar. Ele tem que torcer para o adversário vacilar, mas ele não pode vacilar, né? Então existe uma grande semelhança aqui entre o Arsenal e o Dortmund, que a gente já comentou. O Bayern de Munique, que venceu hoje o Hertha Berlim, foi doído para vencer o Hertha, hein? Mas venceu o Bayern jogando muito mal, mas mesmo assim mostrou peso de camisa
e venceu e assumiu novamente a liderança. O Arsenal vai ter que fazer mais ou menos o que vai ter que fazer o Dortmund, que é jogar, vencer quase todas e torcer para que o seu rival, né, o seu adversário, vacile. Não vai ser fácil, principalmente porque, se vacilar contra o Chelsea em casa, chegaria numa sequência aí de 5 jogos sem vitória e praticamente entregaria esse título na mão do City. Tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o Arsenal, dentro de casa, 75% de vitória, um número muito bom. Eu não preciso nem comparar com o Chelsea aqui, porque, como eu falei, o Chelsea faz uma temporada de merda. Com todo respeito ao torcedor do Chelsea, 27% de vitória. Foi o primeiro a marcar em 40% dos jogos. É mais ou menos próximo ali do Arsenal, porque o Arsenal também não sai tanto na frente dentro de casa assim. Porém, o número de gols marcados pelo Arsenal, a discrepância, a diferença, é absurda. O Arsenal marcou em casa 45 gols, o Chelsea marcou 13. Só que o Arsenal sofreu 21 e o Chelsea sofreu 19. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um Chelsea talvez um pouco menos vazado e o Arsenal vazando um pouco mais, eu tenho um Chelsea completamente ineficiente, ineficaz na parte ofensiva. O primeiro tempo do Arsenal não é tão superior assim ao Chelsea. Tem mais vitórias, número de derrotas um pouco menor, porém, o número de gols marcados e sofridos não é tão distante. Ou seja, por mais que eu tenha o Arsenal marcando mais gols, ele também tem um número de gols sofridos preocupante. Ele também chega a quase 20% de derrota. O Chelsea não chega nem a 30% de vitória, porém passa de 30% de derrota. Tem 8 gols marcados e 12 gols sofridos. Então eu prefiro aqui, ao invés de vangloriar o Arsenal e destacar alguma coisa ofensiva do Arsenal, criticar um pouco a parte defensiva, tá? No segundo tempo, eu tenho um Chelsea melhorando defensivamente, tomando praticamente a metade dos gols, porém piorando drasticamente na parte ofensiva, reduzindo o número de vitórias e mantendo o número de derrotas relativamente alto. Já o Arsenal cresce muito na parte ofensiva, marca o dobro de gols, marcava 15, marca 30 no segundo tempo. Aumenta também um pouquinho o número de gols sofridos, isso é preocupante, porém aumenta muito o número de vitórias e reduz muito o número de derrotas. Então aqui nesse segundo tempo fica claro a superioridade da equipe do Arsenal. Se você é trader, nós teremos aqui provavelmente uma equipe que gosta da bola, propondo o jogo, empurrando o Chelsea para trás. Isso é uma característica fácil de se encontrar no Arsenal. Busca pela posse de bola, pelo domínio de jogo e, obviamente, empurrando o adversário para trás. Isso provavelmente daria para você ou dará para você a oportunidade de você trabalhar ou a favor do Arsenal ou ler ao Chelsea. Lembrando que o único interessado nessa partida, na tabela, é o Arsenal. Porém, entram 2 fatores aqui que a gente não pode eliminar numa análise um pouco mais aprofundada. O primeiro fator é que o seu adversário é o seu rival local. E ele provavelmente fará de tudo para complicar a sua vida, principalmente sabendo que você está disputando um título, né? Para quem, conhece o futebol brasileiro sabe muito bem como é que é isso, essa questão de rivalidade. O segundo fator é o nervosismo do Arsenal, que já vem de 4 jogos sem conseguir vencer, já vem de um cacete sofrido contra a equipe do City, já viu o City nesse domingo passar na liderança do campeonato e agora tem que correr contra o tempo. Não pode empatar, tem que vencer. E na maioria das vezes nos últimos jogos o Arsenal tem saído atrás, pelo menos no último recorte recente, contra o City e contra o Southampton. Contra o West Ham e Liverpool saiu na frente, abriu 2-0, tomou um empate. No Liverpool poderia até ter perdido. Contra City e contra Southampton saiu atrás e teve que buscar um empate. Contra o City não conseguiu. Contra o Chelsea não pode nem sonhar em ficar atrás do placar, porque com o emocional abalado, aí a situação já iria para o brejo mesmo. Então, muito cuidado para você que vai trabalhar aqui correção de preço, para saber como está o posicionamento do Arsenal quando subir as linhas, como está se comportando o Chelsea, porque se o Chelsea não tem obrigação nenhuma de vencer, o que o Chelsea provavelmente vai fazer? Compacta o time lá atrás, reduz os espaços e sai em velocidade. Não sei quem vai jogar, se vai ser o Kai Havertz, se vai ter o Mudryk, se vai ser o Sterling, mas provavelmente quem for jogar na frente do Chelsea vai ter velocidade para poder pegar essa defesa do Arsenal de calça curta. Então você que vai trabalhar correção de preço, muito cuidado, tá? Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Arsenal por aqui, nem no primeiro tempo, nem no segundo, por mais que eu acredite que no contexto da competição o Arsenal deva vencer, ou tenha muito mais chance de vencer porque precisa, porque o Chelsea não precisa, porque o Chelsea vive uma draga danada, eu não tenho confiança na situação do Arsenal atual, no nervosismo atual do Arsenal. Eu não duvido que ele saia atrás, tenha que buscar a virada, ou que ele saia na frente e possa tomar um empate. Então, com 1,62, se você quiser de verdade trabalhar a favor do Arsenal, considere colocar um empate anula, tá? O que eu gosto por aqui? Gosto de pensar no over 1,5, porque eu tenho o Arsenal precisando vencer, o jogo não pode ficar empatado, então ele tem que ir pra cima, e eu tenho um Chelsea completamente tranquilo. O momento do Chelsea é bom? Não, não é bom.
A pressão no vestiário deve ser horrorosa. A pressão dos dirigentes que estão investindo rios de dinheiro no Chelsea deve ser horrível também, deve ser muito grande. A pressão no Lampard, que é um treinador talvez interino ali, que provavelmente já vai sair, também seja muito grande. Porém, a leveza nesse confronto específico é muito grande. Se perder, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se ganhar, pro torcedor do Chelsea vai ser muito bom. Porque a fase pode estar ruim, mas se você puder complicar a vida do seu rival que briga pelo título, certamente você o fará. Então eu gosto muito de pensar no over 1,5, porque eu acho que o Chelsea também vai contra-atacar por aqui. Não duvido que a gente possa ter ambas marcas, apesar de pensar no Chelsea marcando aqui é um parto, né? Porque o Chelsea marcar um gol realmente é complicado, mas não duvido. E não duvido também que a gente possa ter um over 2,5, um jogo bem mais aberto de trocação, principalmente se o Arsenal estiver atrás do placar. Tá? Então, prefiro pensar em gols aqui do que pensar na vitória do Arsenal. Se for trabalhar a vitória do Arsenal, considere colocar um empate a seu favor, porque a gente já sabe como é que é a situação do Arsenal, né? Principalmente emocional. E situação emocional geralmente culmina em erros individuais. E aí a situação pode ficar definida no campeonato inglês. Às 21 horas na Libertadores da América, o confronto entre Fluminense e River Plate também promete ser um confronto muito interessante em relação ao espaço. Porque o estilo de jogo do Fluminense e a necessidade do River de pontuar fora de casa faz com que esse confronto seja muito interessante e eu particularmente estou interessado mais em gols por aqui. Eu não vou utilizar o PDF de apoio porque os dados que a gente tem do Fluminense, no Brasileirão principalmente, são dados pequenos. O Fluminense jogou 2 partidas do Brasileiro, né? Perdeu pro Fortaleza agora fora de casa e venceu, se eu não me engano, o América no jogo de estreia e teve mais um jogo que o Fluminense jogou no Maracanã, que obviamente eu não vou me recordar, mas eu vou utilizar aqui o meu parceiro Radar Esportivo para me ajudar. Foi a vitória contra o Atlético Paranaense, tá? Então, eu tenho poucos dados do Fluminense, eu vou deixar de lado aqui o PDF de apoio. Vamos usar a classificação aqui da Libertadores para a gente ver como é que tá esse grupo. O Fluminense venceu os 2 jogos que fez nesse campeonato, tá? Venceu o Sporting Cristal fora de casa e venceu o The Strongest em casa. A situação do River já é um pouquinho mais complicada, porque ele perdeu para o The Strongest na Bolívia e venceu o Sporting Cristal dentro de casa. Se eu não me engano, é isso. Posso estar fazendo confusão, tá? E por que a situação do River é um pouco mais complicada? Porque o The Strongest realmente não é piadinha, mas ele é muito forte dentro de casa. Então ele ainda vai pegar o Cristal em casa, ele ainda vai pegar o Fluminense em casa. Ele ainda pode complicar a vida do Fluminense. Isso significa que o The Strongest, por mais que ele não seja considerado um dos favoritos, ele, pelo fator casa, pode tomar uma vaga das 2 equipes por aqui. Então, esse jogo especificamente, esse confronto direto aqui no Brasil e o jogo da Argentina vão provavelmente decidir um dos classificados, imaginando que o The Strongest possa complicar a vida do Fluminense também e deva vencer o Sporting Cristal, pelo menos em casa, tá? Já que já tem 3 pontos vencendo o River Plate em casa. Então, uma situação que pode sim complicar para essas 2 equipes em caso de derrota na partida dessa noite. Tá bom? O Fluminense dentro de casa vai ter um apoio absurdo da sua torcida. Tem sido um espetáculo ver a torcida do Fluminense junto com a equipe, principalmente na Libertadores. O Fluminense não abdica da bola. É uma equipe que gosta de jogar, que gosta de propor jogo. Mas o River Plate é um time cascudo. É um time muito inteligente que provavelmente vai tentar utilizar qualquer erro bobo do Fluminense para punir a equipe, seja na saída de bola, seja com uma linha alta, tá? Se o Fluminense estiver na frente do placar, aí pode ser diferente, o Fluminense pode jogar mais reativo, mas um placar empatado, o Fluminense sabe que vencer esse jogo é muito importante e muito provavelmente vai tentar propor esse jogo e é por isso que o mercado dá esse favoritismo para o Fluminense. Se você é trader, eu tomaria bastante cuidado em relação à correção de preço, porque provavelmente eu vou ter o Fluminense com mais volume, mas eu posso ter um River Plate chegando com muita velocidade no contra-ataque. Aconteceu isso contra o Fortaleza agora no Brasileirão. Então, muito cuidado, tá? Atenção redobrada por aqui. Se você é Panther, eu não consigo ver valor em nenhum dos 2 lados. Acho que está muito bem precificado por aqui. Porém, eu gosto muito de pensar no mercado de gols. O over 1,5 a 1,30, para mim, é um mod bem interessante. Não duvido que a gente também tenha aqui um ambas marcam, assim como eu falei no jogo do Arsenal contra o Chelsea. O River Plate é um time cascudo, vai tentar aproveitar qualquer bobeira do Fluminense. E o Fluminense tem um ataque hoje poderosíssimo, principalmente levando muito perigo na bola aérea. Tem marcado muitos gols assim nos últimos jogos. Tá? Então gosto de pensar no over 1,5 e gosto de pensar, se você é mais ousado, nesse ambas marcam sim. O over 2,5 pode ser um pouquinho ainda mais ousado em relação a ambas marcam, mas dependendo do cenário do jogo pode ser interessante. Lembrando, na questão de classificação é um jogo primordial. O Fluminense vencendo esse jogo, ele complica demais a vida do River, porque o River já jogou contra o Sporting Cristal em casa e só faz um jogo teoricamente mais fácil agora em casa contra o The Strongest, podendo chegar a 6 pontos. Porém, o The Strongest com 3 pode empatar ou até vencer o Sporting Cristal fora de casa, e mesmo que não consiga vencer fora de casa, ele pode vencer o Sporting Cristal em casa e complicar a vida do Fluminense em casa. Isso provavelmente faria o River Plate ficar ali pau a pau com
o The Strongest na questão de classificação. Então não pode nem sonhar em perder esse jogo, porque complicaria muito. E o Fluminense também pode acabar se complicando se perder essa partida, porque mesmo com 6 pontos, ainda vai visitar o The Strongest lá na altitude e ainda vai pegar o River na Argentina. Então um jogo muito importante, que pode se culminar em gols, principalmente se a gente não tiver uma partida tão arrastada, se a gente tiver um gol logo no primeiro tempo. Então, se você quiser trabalhar o over 2,5, talvez seja mais interessante você esperar ali o primeiro gol da partida para ver o comportamento, mas eu gosto muito desse over 1,5 aqui, como um cenário um pouco mais seguro. Nos jogos extras dessa terça-feira, eu tenho 2h30 da tarde, o Barcelona enfrentando o Osasuna. Eu não vou me aprofundar tanto nessa partida, porque o Barcelona já é praticamente campeão, então eu tenho evitado trabalhar um pouco os jogos do Barça, porque eu nunca sei quando o Barcelona de fato vai colocar todo o empenho. No último jogo contra o Betis, depois daqueles jogos ali sem vitória, tinha tomado porrada pro Rayo Vallecano fora de casa por 2-1, acabou goleando o Betis ali por 4-0 e espantou qualquer tipo de crise, qualquer tipo de chance de chegada do Real Madrid. E como eu falei, está praticamente com as 2 mãos e mais alguns dedos do pé ali no título. Então, se você quiser trabalhar essa vitória do Barça, pode ser interessante, principalmente no live. Tentar buscar ali um back favorito no primeiro tempo. O Osasuna não é um time tão bom assim fora de casa, mas lembrando, o Osasuna é o finalista da Copa do Rei. Então toma muito cuidado, porque depende muito do ânimo do Barcelona, né? Às vezes está a fim de jogar, às vezes não está. Esse comodismo por conta dos pontos é um fator prejudicial. Na França, às 16 horas, eu tenho o jogo do Lens, fora de casa contra o Toulouse, que foi o campeão da Copa da França, que deu um super cacete no Nantes aqui por 5-1. Foi isso? Foi isso. Toulouse, se eu não me engano, foi campeão da França pela primeira vez. Foi fundado em 1937. Vai enfrentar o Lens e o objetivo do Toulouse aqui é praticamente zero, né? Agora é festa, o clube tá praticamente de ressaca depois dessa final. Deve jogar, obviamente, sem nenhum tipo de interesse, porque o rebaixamento já está muito longe, não tem nenhuma chance de pegar vaga nas competições europeias. E o interesse do Lens aqui é voltar à segunda colocação para ficar na zona de fase de Liga dos Campeões, fase de grupos, né? Direto da Liga dos Campeões. Então, podemos ter algum valor pro lado do Lens, mas aí a gente tem que ver o comportamento do Toulouse. Se vai ser jogo de festa para os caras entrarem completamente motivados ou se vai ser ressaca, tá bom? Às 17 horas, no Campeonato Espanhol, mais um jogo aqui que não tem tanta importância para o Real Madrid, porque dificilmente ele vai conseguir chegar no Barcelona, como eu comentei, mas é um jogo muito importante para a Real Sociedade para se manter cada vez mais longe dos adversários que estão brigando por essa vaga direta na Liga dos Campeões, principalmente o Villarreal nesse momento. O Betis ficou ali pau a pau durante várias rodadas, mas agora o Villarreal conseguiu disparar com essa vitória agora contra o Celta de Vigo por 3-1, conseguiu disparar na quinta colocação, deixou o Betis para trás e acaba sendo um rival direto ali contra o Real Sociedad por essa vaga na Liga dos Campeões. Então, um empate aqui contra o Real Madrid não é tão ruim, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Real Madrid venceu 2 e tivemos 3 empates, tá? Pode ser um jogo para correção de preço. Às 19 horas na Libertadores, um jogo importante aqui no grupo do Flamengo, no Nublense, enfrenta o Aucas. O Aucas não é um time bobo, já mostrou isso vencendo o Flamengo em casa, já mostrou isso empatando num jogo que estava 2-0 pro Racing, empatando 2-2, mas acabou tomando um gol contra no finalzinho, né? Fazendo um gol contra. Então, muito cuidado, tá? Por mais que o Nublense tenha alguma força aqui dentro de casa, essa odd do Aucas pode estar alta, tá? Muito cuidado por aqui. Acho que é um jogo para correção de preço, mas para ficar de olho em alguma coisa contra o Nublense. Vamos ver se o Aucas está a fim de jogar. Se vencer, complica bastante a vida aqui do Flamengo nesse grupo. Afinal de contas, o Flamengo pega o Racing nessa rodada. Pela Sul-Americana, o São Paulo vai enfrentar o Tolima. Não é fácil pegar o Tolima aqui fora de casa. O Tolima que tá junto com o São Paulo aqui nas primeiras colocações. O Tolima venceu um jogo e perdeu o outro. É um jogo complicado para o time do São Paulo. O São Paulo tem time, tem elenco para poder vencer, mas eu trabalharia mais correção de preço. Não me arriscaria aqui numa vitória do São Paulo. O Corinthians contra o Del Valle tem uma situação complicada também, porque o Corinthians venceu o primeiro jogo contra o Liverpool, mas perdeu em casa para o Argentino Júnior. Então precisa agora vencer o Del Valle. O Del Valle que é o atual campeão da Recopa, venceu o Flamengo, e o atual campeão da Sul-Americana, venceu o São Paulo no ano passado. Então não é um time bobo, tá? Não é um time bobo. O Corinthians trocou de treinador agora, ou vai trocar de treinador agora. Não sei se tem um esquema de jogo já definido, o famoso Roger Guedes e mais 10. O Corinthians tem sua força dentro de casa, obviamente, mas o Del Valle é um excelente time de contra-ataque. Muito cuidado aqui, tá? Às 9 horas, o Bragantino recebe o Estudiantes pela Sul-Americana, dentro de casa. As duas equipes venceram os 2 jogos que fizeram. Os adversários são bem fáceis, né? O Taquari e o Oriente Petroleiro são adversários completamente fáceis. A disputa aqui é realmente para quem vai ficar na primeira colocação. Lembrando que o primeiro colocado
colocado aqui passa direto e o segundo colocado vai para uns playoffs, tá? Então, a situação de primeira colocação importa. O Estudiantes é uma equipe muito cascuda na Argentina e tem uma excepcional bola aérea, não só de cruzamento, mas também de bola parada, tá? Mas o Bragantino também é um time muito veloz pelo chão, então acho que pode ser um jogo até para gols por aqui. Mais um jogo sul-americano é o Santos. O Santos parece que engrenou agora, chegou a sair atrás do América, virou o jogo no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo que fez contra o Blooming foi horroroso. Vamos ver se agora fora de casa consegue jogar alguma coisa contra o New Old Boys, um time chato de se enfrentar na Argentina. Para mim, jogo para correção de preço também. E por último, o jogo do Sporting Cristal contra o The Strongest, que interessa muito aquele jogo do Fluminense com o River Plate, porque se o The Strongest conseguir um empate por aqui, já vai complicar muito a vida dos dois, provavelmente lá na frente, principalmente se houver um vencedor no confronto entre Fluminense e River Plate, tá? O The Strongest não costuma ter tanta força assim, com perdão da piada, fora de casa, mas o Cristal, se eu não me engano, o Thiago Nunes pediu demissão por lá, não sei o que aconteceu, se está tendo algum problema, mas o Cristal vai vir para cima porque a única chance de tentar alguma classificação seria vencer esse jogo, tá? Então pode ser um jogo também para gols, mas eu não duvido que a gente tenha um The Strongest mais recuado, tentando proteger aqui um empate, e eu tenha o Sport Cristal jogando com linha mais avançada. Aí depende se o The Strongest vai querer contra-atacar ou não. Se já estiver vencendo, se o Cristal estiver vencendo, aí muito provavelmente o The Strongest vai vir para cima e a gente pode ter um jogo um pouco mais aberto. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. Não esquece também de participar dos sorteios aqui do canal através do link do meu blog aqui embaixo. Tem um tutorial para você saber como participa também. Fica com Deus, um grande abraço e até quarta-feira.